Já tem lá, chegava. Esperamos um bocadinho ou já? Não, Já eles vão entrando. eles vão entrando. E assim eles também vão aparecendo na tela. Mas o que é o seguinte? Até seguir o feedback este. Não é isso. É se é para passar ou não. Não sei. Já se pode passar? Já temos tudo ou não? Falta o Silvio? Falta o Silvio, sim. Podemos avançar? Sim, sim, Nós avança. esperamos pelo Silvio. Sim. Avancem porque o Silvio, como está com problemas na É internet, provável que ele caia. vai entrando e vai saindo, eu estou sempre a admiti-lo. Continuem, por favor. Joana, podes vir aqui no modo departamento, faz favor. Será que é que ele vai me dizer agora? Ok. O feedback. Vamos começar o feedback. Roleplayers. Logo o primeiro. Esse é o primeiro, certo? Sim, há este e depois é este. Eu comecei com uma brincadeira. Bem, ao longo já vimos quais são as principais ideias do feedback, como é que o gestor ou os recursos humanos podem transmitir o feedback e motivarem um trabalhador em teletrabalho. Aqui tem várias sugestões, como comunicar e elogiar os seus trabalhadores. Vamos ver alguns meios de práticas que os próprios gestores podem fazer aos trabalhadores que estão em teletrabalho. Já que o trabalho é em teletrabalho, vamos começar. Só favor, André. Rui. Qual é a importância da comunicação no teletrabalho? A importância da comunicação, é isso que queremos falar. Por que a comunicação é tão importante na nossa vida humana? Sem comunicação é impossível sabermos o que é que se passa diante dos problemas ou diante das situações de uma empresa. Então, para haver uma boa comunicação entre uma pessoa que está em teletrabalho e um gestor, o gestor deve se envolver a se preocupar, comunicar, sabendo como é que está a correr a sua missão ou o acordo com a empresa diante do teletrabalho. Agora vamos ver qual é a falta de trabalho. A falta de trabalho gera muitas consequências dentro de uma empresa. Quando não tem comunicação, como é que o trabalhador vai saber quais são os objetivos da empresa? Não vai saber. E aí vai haver falhas dentro da empresa e mesmo falha de comunicação. E aí há coisas que o trabalhador também pode gerir uma baixa produtividade e também pode ter falta de cumprimento, de se comprometer com a empresa e também pode desmotivar o trabalhador. Por que desmotivar o trabalhador? Não está a haver uma comunicação assertiva com o seu próprio patrão, não tem assim uma ligação diante da organização, está mais ou menos afastado da própria empresa, né? São as faltas de comunicação que vai fazer gerir o trabalhador ficar um pouquinho mais desmotivado. Pode se dizer. Bem, aqui Xivienato disse uma coisa muito importante acerca de reestruturação e informação de feedback. Ele disse assim, o feedback deve ser construído no sentido de manter sempre as pessoas informadas a respeito do seu trabalho, dos resultados e do grau de alcance dos seus objetivos e formulados. Por que ele disse isso? Ele não queria só tocar nos objetivos dos trabalhadores, mas também o desempenho dos trabalhadores dentro da empresa. Ele motivou a muita gente a se preocupar
a dar esse incentivo. Só chamar Rui. Feedback. O que é o feedback? O feedback, a gente já sabe que serve de fazer com que o trabalhador desenvolva em sentido profissional e também em sentido dos seus valores pessoais. E também o feedback serve para direcionar o foco do trabalhador e nas suas atitudes e com o objetivo de melhorar de determinados comportamentos dentro da organização. Aqui diz o Sousa Tadius, dar o feedback são necessidades humanas que proporcionam a avaliação do que está correto e do que é preciso melhorar dentro da organização. Por favor, Rui. Bem, agora entramos no que nós queremos. Que tipos de feedbacks existem? Existem vários, só vamos mencionar alguns, né? Que a organização, os gestores devem fazer para as pessoas que estão no teletrabalho. Então, temos aqui motivar e estimular, reconhecer o bom desempenho do trabalhador, quando está a fazer boas tarefas, algumas tarefas. Isso vai fazer com que o trabalhador entenda qual é o seu papel na empresa e qual é o valor dado ao seu esforço e produtividade. Vai motivar mais o trabalhador a, conforme a colega disse faz tempo, vestir a camisa da empresa. Deixa eu ver, Rui. Agora, como dar um bom feedback positivo outra vez? Diz assim, aprendemos que a história disse que deve motivar, dar um elogio diante dos seus colegas, deve ser também sincero com o trabalhador e também deve dar bons comentários acerca dele e é isso, e etc. Tem algumas coisas mais para frente, a favor, Rui? Por exemplo, aqui diz, seja específico. Diz algumas instruções, diz assim, dirige o elogio diretamente ao trabalhador bem realizado. Né? Por que deve fazer isso? Diz aqui, já falei, torne público, diz que também deve fazer dos elogios um hábito, não é só, vou elogiar o trabalhador amanhã e outro dia já não elogio. Tem que ser hábito e também para ser hábito, o próprio gestor deve ter este conceito dentro dele, ou mesmo os recursos humanos devem ter esse conceito dentro da empresa, do departamento de recursos humanos. Se não tiver esse conceito, dificilmente vai haver motivação para os trabalhadores. E depois diz que evite elogios generalistas. Diz que não dia bom trabalho. Não dia bom trabalho. A não ser que possa complementar com alguns pormenores. Siga, aqui acho que está mal escrito. Ok. Tava. Tem um erro. Feedback positivo continuando, né? Diz que afasta as mensagens subjacentes. O gestor não deve falar diante do público mal ou falar agressivamente para com o seu trabalhador, chamado de uma atenção diante do público, dos colegas, deve evitar esse tipo de relatório, né? De repreensão ou situação.
Então, o que é que ele deve fazer? Ele deve chamar pessoalmente o trabalhador para falar acerca do que aconteceu. Deve ser particular os assuntos em que entre o trabalhador e o Departamento de Recursos Humanos ou mesmo o gestor. Diz também dê atenção aos seus elementos da sua equipa e também lembre-se de que está disponível para ouvir. O gestor deve ouvir o trabalhador, o que é que tem a falar. Só assim é que vai haver uma boa comunicação e confiança entre os dois. Faz favor, Rui. Entramos na parte negativa, né? Conforme já tínhamos dito, não basta só dar feedback positivo, também quando o trabalhador não faz algo de errado diante dos seus colegas, a produtividade está baixa, por vezes o RH, os patrões devem chamar-lhe a atenção, como é que podem melhorar, no sentido de desenvolver mais dentro da organização. Aqui tem alguns exemplos negativos que o RH não pode dizer a nenhum trabalhador, né? Diz assim: estou insatisfeito pela forma rude como trata os seus colegas. Parece-me que não tem vocação para este lugar. São coisas que os gestores não devem dizer isso aos seus trabalhadores. Faz favor, Rui. Aqui no feedback construtivo, já tinha falado no início, né? O feedback construtivo o gestor não se concentra apenas na produtividade do trabalhador, mas sim no desempenho do seu trabalhador. E isto vai dar bom resultado, vai dar bom resultado. Isso vai ajudar o desempenho do trabalhador dentro da organização. Ai, nervoso. Exemplos de feedback construtivo. Situação. Diz assim: o colaborador não entregou o relatório de vendas do mês, causando um grande efeito sobre os indicadores apresentados pela gestão. Aqui diz o que dizer. Diz assim: percebi que o relatório ainda não foi concluído. É o que a pessoa deve dizer ao trabalhador. E diz que também para o próximo mês priorize essas entregas a fim de evitarmos problemas maiores dentro da organização. Bem, conclusão. Aqui diz que o feedback, né, veio para entendermos como é que dentro da organização de uma empresa, quais são os valores, cultura, e como é que os patrões devem valorizar mais os trabalhadores, né? O que é que eles devem fazer? Devem criar rotinas de avaliações para motivar mais os trabalhadores que estão em teletrabalho, para estarem mais dentro da cultura da empresa, né, que é da empresa, para não poderem ser mais ignorados ou evitadas. Devem se preocupar mais em relação a isso. Acho que é tudo. Enfim. Ora bem. Agora sou eu. Então, o tema que vos vou falar originalmente o tema era chamado normalização documental, mas passou a uma coisa um bocadinho mais extensa, que é a sistematização, procedimentos e meios digitais. Na prática, os primeiros dois temas
Sistematização e procedimentos têm a ver com aquilo que vamos falar, que são a normalização, a tal normalização e como é que ela deve ser feita, e os manuais, que são os tais procedimentos, como é que funcionam as empresas, como é que se dá, o que é que se deve dar a conhecer à partida aos trabalhadores assim que entram e também àqueles que já estão, é preciso dar as instruções precisas daquilo que é preciso. Vamos então seguir. Ora bem, esta minha apresentação em relação tem aqui vários temas que eu não vou só abordar muito superficialmente, porque é impossível, no tempo que temos, abordar todos estes assuntos, nomeadamente os últimos tópicos, então é garantido que é só uma abordagem muito superficial. Mas temos as normas internacionais, as europeias, as portuguesas. Todas essas normas têm a função de facilitar a comunicação, de melhorar a sua qualidade, de tornar mais barata, poupar tempo, evitar as falhas. Porquê? Porque nos dá as diretrizes de como comunicar de forma estruturada tudo aquilo que é preciso comunicar, e muitas vezes é o garante de que entre países se consegue estabelecer a cooperação técnica, económica e industrial, porque não é preciso conhecer a língua, basta conhecer os campos, saber onde é que as coisas estão e ver qual é a informação que se precisa. Depois, estas normas também existem as particulares pela organização, e elas podem ser, a aplicação dessas normas pode ser agilizada através da aplicação de modelos pré-definidos, os chamados templates. Claro que o ideal é que isto existisse tudo e fosse possível ter um modelo já definido e poder ser preenchido, ou um formulário, uma minuta. Mas grande parte das vezes não é o caso. Então, o que é que se pode fazer? Isto, se calhar, é um bocadinho a lógica da batata. Mas é pegar um documento que já esteja feito do mesmo tipo e que possa ser editado e adaptá-lo. É o mais simples que se pode fazer. Então, a comunicação interna deve toda responder aos mesmos critérios. Essas normas devem não só estender-se aos documentos todos, e também, assim como também aos e-mails, às newsletters, às apresentações e aos vídeos, e aos conteúdos digitais. Isto porquê? Porque é preciso que haja um protocolo, não só de atendimento ao cliente, mas uma uniformização de expressões e da comunicação interna. Não é para não dizer que é para tornar a coisa muito ditatorial, mas é para evitar uma dispersão, é para evitar que as coisas se tornem demasiado coloquiais e que muitas vezes haja um certo descontrole na linguagem e mesmo no relacionamento entre as pessoas. Agora, passando à parte dos manuais. Falámos bastante nisto durante o curso. O manual de acolhimento, que é essencial, faz muita falta que as pessoas já sejam seguidas nos seus primeiros dias, tenham um acompanhamento personalizado nos primeiros dias numa empresa. E haja mesmo um manual de acolhimento, e esse manual de acolhimento remeta para um regulamento interno mais completo. Geralmente, este regulamento interno poderá ser a mesma coisa que o manual de acolhimento, pode ser às vezes o mesmo documento. O que é importante é que o regulamento interno tenha tudo aquilo que faz, que são as normas de utilização de equipamentos, o código de ética às vezes pode estar incluído também, pode ser feito à parte, se for justificar. Depois há manuais para situações de emergência, por exemplo, primeiros socorros, quando depende também muito. Alarmes, sim, os equipamentos, os alarmes, os extintores. Mas isto tem a ver mais com. Pronto, está bem. O plano de contingência também pode ser aplicável, nomeadamente em situações como a que estamos a viver do Covid-19. E é muito importante que ele exista e que seja realmente para aplicar. Depois também há a questão de que todos estes manuais que podem existir e devem existir, nomeadamente os primeiros dois, devem ser complementados por apresentações e vídeos para facilitar a sua aprendizagem e que as pessoas tomem atenção aos seus conteúdos e consigam interiorizar os conceitos. Depois, esta é só uma parte na prática, mas é dizer que estes procedimentos e regras devem estar sempre acessíveis para consulta, se for no caso de um local de trabalho, um lugar estratégico, nomeadamente uma sala de reuniões, um corredor muito
muito concorrido. No caso de teletrabalho, convém que esteja no ambiente de trabalho partilhado, ou então na página inicial da plataforma de trabalho remoto, como estes exemplos que eu dou aqui, do Asana, Microsoft SharePoint, o Google Workshop, não faço publicidade, mas pronto. Depois, agora passar a outro tema, que é o design como estratégia. Isto dava pano para mangas, acreditem que eu podia ficar aqui, fazer o resto do trabalho todo só sobre isto, ou mais. O design é apenas uma questão de estética, é uma estratégia, realmente uma estratégia para diminuir o ruído na transmissão da mensagem, para captar e manter a atenção daqueles a quem se dirige a mensagem, para fazer com que ela seja não só comunicada, mas retida, nomeadamente às partes mais importantes, para garantir que essa transmissão é feita de maneira clara, hierárquica e adaptativa. Posso já dizer-vos o que é que significa, quer dizer, com hierárquica. Hierárquica é como, por exemplo, olhar aqui para estes títulos aqui à esquerda e ver que eles têm uma certa ordem. E eles estão feitos de uma determinada maneira para se perceber que uns têm importância sobre outros, uns são mais importantes que outros. Isso é um bocado como a estrutura das organizações. É quase como com a estrutura um índice. É preciso que haja tópicos mais acima e tópicos mais abaixo, numa cadência de importância. Ora, a hierarquia é uma parte fundamental do design, porquê? Vamos já aqui passar ao próximo, já vai dizer mais. Ok. Agora só para concluir o raciocínio. A hierarquia é importante porquê? Porque nos faz exatamente aquilo que vamos ver aqui neste slide, que é a hierarquia acaba por conduzir o olhar das pessoas para aquilo que é mais importante. E uma composição ou uma disposição dos elementos bem feita acaba por permitir que isso aconteça através da proporção entre espaçamento do espaço vazio. Se tivermos um slide como este, carregadinho de texto, acho que as pessoas vão ter um bocado de dificuldade, não só em prestar atenção, como se querem ter uma ler. As pessoas passam à frente, porque não há paciência. Eles estão muito habituados ao instantâneo no digital, então é muito difícil não passar à frente de certos conteúdos quando são muito maçudos. Portanto, é preciso ter toda esta proporção entre espaçamento e texto. Também depende do tipo de conteúdo que estamos a partilhar, não é? Porque se for um slide é uma coisa, se for um vídeo ainda será menos. Depois, o alinhamento de espaçamento, o uso propositado de simetria ou assimetria. Vamos ter até exemplos aqui disso durante os slides, exemplos de simetria e assimetria. A importância do equilíbrio e a escala, a importância da escala e do peso dos elementos, e o respeito pela direção de leitura dos receptores da mensagem. Isto porquê? Porque nós somos europeus e lemos todos da mesma maneira, e os ocidentais em geral. Mas depois há outras culturas que não leem assim como nós. Então é importante saber qual é a disposição certa dos elementos. E aqui estão os exemplos. Portanto, começando pela escala e o peso. Ora, o peso está deste lado, na base do quadrado mais forte, e muitas vezes podemos ver que a escala pode ser outra, pode ter maior escala, não ter um maior peso. Depois a assimetria, o alinhamento, a falta dele, são tudo questões que se tem que ter em conta. Estes são exemplos muito, muito básicos, mas também, pelo tempo que há, é um bocado o que se pode fazer. Depois aqui um pequeno exemplo do texto que se pode pôr num vídeo, não convém que seja quase nada, são 2 linhas, é quase como as legendas na prática, só que ainda mais reduzido, porque se o texto for mesmo o texto do vídeo e não se for uma legenda, é importante que esteja centrado e que passe a mensagem em doses pequenas. No Instagram acontece mais ou menos a mesma coisa, só que ainda se pode pôr um pouco mais de texto. Depois a direção da leitura é aquilo que eu vos disse, ela varia. O hebreu é ao contrário dos europeus, o chinês é de cima para baixo. Depois, a questão dos tipos de letra também é muito da importância, porque apesar de dar caráter, não pode ser um obstáculo à leitura, nomeadamente quando tentamos usar fontes inapropriadas, por exemplo, uma fonte caligráfica para um texto de um parágrafo, ou um bloco de texto, é terrível porque não se consegue ler. E mesmo os tipos que são para cabeçalhos não se devem usar em blocos de texto como parágrafos. Estas fontes cada uma tem a sua aplicação específica. Por exemplo, os estilos antigos do género Old English, aqueles estilos góticos, não são para usar com
com muita frequência, nem muito textos longos. Aquilo é mesmo só para dar nas vistas aquele pequeno tópico. E depois também há a questão de que é conveniente usar só regra geral, duas fontes diferentes por documento, e o tamanho e o estilo devem refletir também a hierarquia que já falamos, vemos aqui também à esquerda, mais uma vez. Também o estilo reflete também a hierarquia, aquilo que é mais importante, como por exemplo aqui também temos os bolds, os negritos, para dizer aquilo que é mais importante para as pessoas terem com mais facilidade. Está um exemplo também bastante simplificado. Temos os cabeçalhos, na fonte impact, depois temos um texto com serifas ou sem serifas. Depois eu quero falar nisto também no meu portfólio. O texto sem serifas é mais usado, pensa-se mais nele em termos de ecrãs e de informática. Depois o com serifas, o serifado, é o tradicional dos textos impressos. Eu acho que a diferença neste caso é uma questão mais de gosto propriamente de legibilidade. Acho que se qualquer um deles se consegue ler bastante bem. Depois a escrita caligráfica, que ou é a escrita que tenta imitar a manual ou a escrita mesmo desenhada, e essa torna-se difícil de ler se olharmos na extensão do texto, e também for demasiado pequeno. Depois aqui dois exemplos também, que também são só uma curiosidade, que é a monospassada, as fontes monospassadas, que são as que imitam os tipos de letra das máquinas de escrever, em que os espaços das letras são todos iguais. E depois o espaçamento normal, que este tipo é exatamente o mesmo tipo de letra, só que aqui é monospassada e aqui tem espaçamento normal. E nota-se que as diferenças é muito mais legível o da direita, o monospassado tem as suas vantagens, mas praticamente está ultrapassado, posso dizer isso. Depois aqui uma questão que eu acabei de falar mais no texto do nosso trabalho, é o cortar da monotonia, ou seja, fazer umas caixas de texto de vez em quando para enfatizar certas partes do que está a ser dito, para pôr uma citação, ou até para pôr informação adicional, mas aí, claro, com um tipo de letra mais pequeno, para se perceber a hierarquia na mesma. Depois, em relação aos conteúdos digitais, estes são os princípios que eu aprendi a respeitar, apesar de, às vezes, ser um pouco difícil, alguns deles confesso que nem sempre é fácil. Mas começar pela eficácia, ou seja, o esforço mínimo eficaz para o máximo efeito. Isto porquê? Porque muitas vezes não há tempo para as coisas serem perfeitas. E o esforço tem de ser controlado e tem de ser dirigido para aquilo que realmente importa. É uma coisa que eu próprio tenho de aprender a fazer, tenho de focar nisso. Que é uma lei da natureza, a natureza faz isso a toda hora. Depois a iteração, que é a questão da repetição do processo de criação dos conteúdos, ou seja, conceber, executar, testar, ter feedback e repetir até que se consiga os bons resultados e a boa performance. Inspiração, é procurar sempre inspiração em fontes credenciadas, que nos faz sempre fazer e procurar melhor. O vídeo é um tipo de conteúdo que, como já apareceu num estudo de 2019, 80% do tráfego na internet era previsto que fosse tráfego de dados de vídeo, ou seja, os vídeos seriam 80% daquilo que se usa na internet. Mas ainda se chegou a concretizar-se, não, mas ela estava prevista em 2019 para 2020. O vídeo ajuda na introdução e memorização dos seus conteúdos, aquilo que se procura transmitir. Permite uma grande variedade de formatos, isto é bom que haja esta versatilidade. Porquê? Porque permite toda uma panóplia de géneros diferentes para divulgar a empresa internamente, não só, através de entrevista, reportagem, animação, e todas estas coisas que se podem fazer com o vídeo implicam um bom planeamento de acordo com os recursos disponíveis. E depois deste planeamento pode fazer uso do storytelling, nomeadamente a criação de um guião, um storyboard. Isto são coisas mais específicas, mas que estão escritas no meu trabalho. E depois, claro, se houver realmente vontade e necessidade de fazer, porque não contratar quem faça umas filmagens mesmo profissionais e depois faça a edição e tudo isso. É preciso ter atenção também à duração do vídeo, porque nas redes sociais e tudo o que é, mesmo a divulgação interna, é preciso ser conciso e ser contido naquilo que se vai transmitir. Agora, passando nas redes sociais, só uma outra dica,
que é a questão é preciso não só, claro que se vai partilhar conteúdos externos, e é preciso ser criterioso nessa escolha, mas também é preciso termos conteúdos próprios, nem que precisemos de usar uma aplicação que ajude a fazer isso. Mas se isso existe, é só uma questão de procurar. Depois ter atenção ao tamanho dos textos, à legenda que se associa, porque parece que há ali há um limiar entre aquilo que é muito pouco e aquilo que é demasiado. Ou seja, entre 300 e 500 caracteres, mais ou menos, incluindo espaço em branco, que é aquilo que se deve fazer, ou seja, para as pessoas não ser nem demasiado, nem muito pouco, para que as pessoas se sintam convidadas a responder e a envolverem-se através dos comentários, do tal feedback, daquilo que acharam do conteúdo e da mensagem transmitida, sobretudo. E depois lembrar, finalmente, que a privacidade, que quando estamos a falar de redes sociais, por muito que tentemos partilhar de maneira mais privada, só vamos conseguir realmente garantir essa privacidade nas redes mesmo dirigidas às empresas. Naquelas plataformas que já falei, do Asana, Microsoft SharePoint, Google Workspace, essas é que têm mais garantias de privacidade e de garantir que os dados não são perdidos e que não há invasões. E vamos seguir. Atividades afinas formativas, ponto 4. E agora? São os 3 pontos: a formação, life coaching e PNL e ginásio online. Começar pela formação. Faltam 8 minutinhos, eu vou tentar fazer dentro deste tempo. Portanto, esta parte, ela pertence à Filomena Fernandes. Portanto, ela infelizmente surgiu uma situação de força maior, que foi à sua vontade e que não lhe possibilitou estar aqui presente para fazer a formação. No entanto, ela disponibilizou no plano de apresentação que ela já tinha feito e baseado nesse plano, portanto, aqui eu vou ter a honra de apresentar aqui a parte dela, está bem? Portanto, neste primeiro ponto aqui é relativamente portanto, ao artigo do Código do Trabalho que estipula que num contrato, portanto, anualmente deverá existir pelo menos no mínimo 40 horas de formação contínua. Portanto, e é o artigo referente a essa situação. Portanto, o porquê a importância da formação? Portanto, a formação ela tem um papel essencial no desenvolvimento e aproveitamento do colaborador, assim como no crescimento deste e como consequência no crescimento da própria organização, porque é parte fulcral, essencial, portanto, da organização, é realmente a componente humana. Portanto, a formação, o que é que ela permite? A formação vai permitir, portanto, manutenção de competências, daí ser importante ser uma formação contínua, vai permitir aprimorar habilidades, valorizar aptidões, e com isso, portanto, o desenvolvimento dos trabalhadores irá permitir sustentar, portanto, o crescimento da própria empresa. Podes passar, por favor? Portanto, antes ainda permitam, portanto, o investimento da formação, seja este monetário ou de tempo, é um investimento na empresa. Portanto, é um investimento no capital humano, porque é com certeza o bem mais valioso da própria organização. Portanto, é importante ter sempre consciência dos objetivos individuais, dos objetivos coletivos de equipa e também dos objetivos da própria organização, porque só dessa forma é que, através da formação, será possível conciliar todos os interesses e avançar, e estar em movimento, em conjunto. Os tipos de formação, portanto, que aqui vou abordar, são estes 3. Portanto, a formação presencial é a formação clássica, portanto, quando possível, esta formação tem a vantagem de aproximar a equipa, longe de interrupções técnicas, longe de problemas técnicos. É uma formação que normalmente é fluida, é comunicativa, portanto, e é uma formação pela qual, portanto, a maior parte das pessoas está mais confortável, porque há trocas de olhares, há pausas, há uma comunicação diferente entre as equipas, há uma troca de informação e de interação diferente.
Normalmente é um tipo de formação que deixa as pessoas mais confortáveis, os formadores mais confortáveis. No entanto, nos dias que correm, a formação online é uma formação que tem ganho cada vez mais respeito, porque era vista com algum receio, portanto, mas tem ganho cada vez mais peso e respeito, porque é bastante flexível, é interativa, é uma formação que capacita um maior espaço geográfico e uma maior troca cultural, valorizando as tecnologias desse modo. Nós próprios não poderíamos nunca ter formado este grupo se não existisse este tipo de formação, e com certeza daqui tiramos vantagens. E a formação, por outro lado, a formação por e-learning é uma formação que, em determinados temas, tem também as suas vantagens, porque permite uma maior gestão de tempo, uma maior gestão de autonomia, é uma formação também consultiva, portanto, de estar sempre a consultar, de estar a aprender ao seu ritmo, e tem consigo essas vantagens. A nível de trabalho, poderá também ser uma formação, portanto, que motivará bastante no sentido em que permite essa autonomia, permite essa confiança por parte da organização. Podes passar, por favor. Relativamente às áreas de formação, portanto, a formação vai permitir que os recursos humanos mais qualificados, com maior conhecimento técnico, ganhem também mais conhecimentos, permite que aumentem a sua produtividade, o estímulo, a sua motivação e, consequentemente, vai reduzir também erros, riscos, conflitos que possam existir na equipa. Ela vai criar uma maior capacidade de adaptação e de criatividade, portanto, também. Podes passar, por favor. Portanto, como há pouco já foi referido, há diversos tipos de formação e áreas de formação. A nível de aumento de motivação ou combate à frustração, muitas das formações que têm surgido agora estão relacionadas, por exemplo, com a gestão de tempo, a gestão de stress, a gestão até de rotina, da própria rotina. Existem muitas outras que podem também permitir melhorar a nível de trabalho, mas a nível de combate à frustração, de combate à desorganização, têm surgido agora muitas outras formações que permitem, principalmente em teletrabalho, principalmente através online, ganhar ferramentas para lidar com uma situação que à partida não se estava à espera e que temos que lidar a nível global, e tem surgido cada vez mais esse tipo de formação. Permite igualmente formar sobre a comunicação, formar sobre a saúde, segurança, questões sociais, questões ambientais, aprender novas línguas, que são tudo ferramentas que vão valorizar o capital humano e vão permitir aos colaboradores crescerem individualmente e crescerem com a empresa. Assim como permitem acompanhar também os valores e a própria missão da própria empresa. Então, é uma forma de a empresa continuar a fazer essa manutenção, mesmo à distância. Podes mudar, por favor, o slide. Por fim, portanto, a formação vai otimizar tempo, recursos, investimentos e desempenho. E com isso tudo vai reduzir também a rotatividade, portanto, dos próprios colaboradores. É uma das principais vantagens. Portanto, esse investimento, na realidade, vai reduzir custos à própria empresa. Pronto. Podes passar. Pronto, esta é a parte que pertencia à formação. Pronto. E agora temos menos minutos. Consegui, dentro do tempo. Desligamos agora e voltamos a ligar?